Meus amados irmãos e meus amigos, mais uma vez eu quero agradecer, meu Deus, por mais esta oportunidade. Quero agradecer, meu Deus, também pela audiência, pelo carinho, pelo apoio de cada um de vocês. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que nos abençoe, nos guarde amor para sempre. Amém, irmãos? Meus amados, como eu prometi, o vídeo de hoje é forte, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus, Jesus diz em João capítulo 6, versículo 63, que ela é espírito, ela é vida. Todos nós sabemos que a palavra de Deus é uma espada penetrante. Sabe por quê? Porque dói em uns, atinge lá no fundo da alma, a uns e a outros não, e assim é. E o que eu vou falar hoje, amados irmãos, eu quero falar a respeito de culto ou adoração que Deus não recebe. É disso que eu quero falar. Mas antes de eu falar, eu quero fazer um pedido a cada um de vocês que estão assistindo este vídeo, que não são inscritos neste canal, se inscrevam neste canal. Se você gostar da mensagem, se você gostar do que eu estou falando dentro da palavra, deixe o joinha de você, isso é muito importante. Não esqueça de deixar o joinha de você, e abaixo do vídeo, comentário. E nunca deixe de compartilhar esse vídeo com outros irmãos e amigos, amém, amados? É necessário que a palavra de Deus seja compartilhada. Pois, meus amados irmãos e meus amigos, eu vou começar falando a respeito de um versículo da palavra de Deus, uma advertência de Jesus para nós. Em João, no capítulo 5, no versículo 34. Quando Jesus nos adverte dizendo: eu não aceito testemunho de homens. Em outra versão ele diz: não recebo. Aí ele adverte nós: digo isto para que vocês sejam salvos. Olha como Jesus falou e olha como ele advertiu nós. Que ele está dizendo isso que era para que nós sejamos salvos. Ora, Jesus, que é o meu Senhor, ele disse que ele não recebe testemunho de homens. E eu, como seu servo, vou receber. Eu vou ser obstinado? Não. Se ele diz que ele não recebe, eu não recebo também. Mas o que é testemunho de homens? São esses testemunhos que eles contam na igreja, ou seja, esses ensinos que eles contam na igreja, de homens que não estão na Bíblia, só porque tem fama, porque estudaram, pesquisaram, aí eles trazem para cima do púlpito para ensinar, argumentando que Jesus fez tanta coisa, que se fosse escrito tudo no mundo não caberia os livros todos. Mas eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos e meus amigos, a Bíblia ela é completa. A Bíblia ela é completa. Tudo que Jesus tinha que falar para nós está na Bíblia. As outras coisas que ele nos fala é através de revelação daquilo que ele falou. E quem é responsável por ensinar é o Espírito Santo, como ele diz em João 14, 26. Não adianta a gente insistir porque foi certo pastor, historiador, pesquisador, teólogo, que pesquisou, que escreveu. Não adianta nós insistir. Então por isso nós temos que acatar, nós temos que receber. Sabe que para esses que pensam assim, Jesus faz uma pergunta nesse mesmo capítulo 5 de João, versículo 44. A pergunta de Jesus para esses que pensam assim é essa: como vocês dizem que creem em mim? Vocês que buscam a honra um do outro não buscam que vem só de Deus. Essa é a pergunta de Jesus. Irmãos, nós temos que buscar a glória que vem só de Deus. Não tem que buscar a glória de outro homem. Ainda mais homens que não estão na Bíblia. Como você tem certeza que isso que ele está falando é verdade?
Pois, meus amados irmãos, essa é a verdade. A Bíblia, irmãos, ela é selada com um versículo, para aqueles que ensinam e para aqueles que ouvem. Tem um versículo que sela tanto o ensino nosso, do púlpito, como sela o ensino para aqueles que ouvem. Está escrito em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 18, quando Jesus diz claramente, veja como ele faz esta declaração. Irmãos, eu vou explicar isso para vocês ao fundo, para vocês entenderem. Olha, a declaração de Jesus é esta: eu testifico a todos vocês que ouvem a palavra desta profecia. Ele está falando para aqueles que estão ouvindo, que está sentado lá no banco, está ouvindo. Para vocês que estão me ouvindo agora. Aí ele diz, se alguém vos acrescentar alguma coisa, agora ele está se referindo a mim, que estou falando aqui, que estou ensinando. Está se referindo ao pastor, ao dirigente, ao auxiliar, ao que está ministrando a palavra. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, lhe será acrescentada as pragas deste livro. E se alguém lhe tirar, será tirado também o direito da árvore da vida. Esse versículo sela os ensinos da Bíblia. Não adianta a gente querer, não, porque não está na Bíblia, mas foi certo historiador que botou, foi certo pesquisador que botou, foi certo teólogo que ensinou, foi certo que falou, isso aqui não vai adiantar, pelo contrário, você está correndo risco, você que ensina. Se eu ensinar, estou correndo risco de perder o direito da árvore da vida. Estou correndo o risco das pragas desse livro ser acrescentadas sobre mim. É Jesus que está dizendo. Para vocês verem a sinceridade que tem o trabalho do Senhor, que muitos não levam isso a sério. Ensino daquele Senhor é tão sincero. Deus exige uma fidelidade tão grande, que lá em 2 João, no versículo 10 e 11, a palavra de Deus diz assim mesmo: se alguém vier até vós não trouxer esta doutrina, está falando, se referindo da Bíblia, não receba em vossa casa, ou seja, não leve essa pessoa para a sua casa. Aí diz mais, nem saudeis, a gente nem saudar, dar a paz para essa pessoa, diz, até se saudar vocês fazem parte das obras malignas. As obras malignas, os ensinos malignos que ele quer dizer, que Deus está falando. Isto é sério ou não é? Como eu disse para vocês que o tema é culto ou adoração que Deus não recebe, vou mostrar para vocês pela Bíblia. Em Mateus, no capítulo 15, no versículo 7 a 9, veja como Jesus fala. Jesus disse, hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Este povo me honra só com os lábios, mas o coração está longe de mim. Aí ele diz, em vão me presto culto. Aí ele diz no versículo 9, por quê? Que o culto é em vão. E o culto que presta a ele é em vão, ele não recebe. Ele diz, porque seus ensinos são de homens, não é ensino de Deus. São ensinos de livros, não é ensino da Bíblia. Se fosse na Bíblia, ele não dizia isso. Não chamava de hipócrita. Mas como é ensino de livros, de coisas que não estão na Bíblia, ele diz que o culto ele não recebe. Isto é sério ou não é? É verdade ou não é? Ou eu estou falando, ou é eu que estou mentindo? Você está entendendo? Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, eu já vi muitos ensinos errados dentro da igreja. Jesus diz que se identifica a árvore pelo exame do fruto. Árvore boa diz que não dá o fruto ruim. A Bíblia diz que quem é espiritual conhece todas as coisas. Talvez vocês não possam dar crédito em mim, sabe por quê? Porque eu sou um pequenino. Mas tem um versículo da Bíblia que diz que Deus leva os pequeninos para confundir os grandes. Eu vou mostrar para vocês 2 ensinos errados. Eu já vi, tem muitos, mas só 2, porque o tempo não permite, para que o vídeo não fique muito comprido. Eu já vi pregador dizer que no dia da travessia do Mar Vermelho, segundo os pesquisadores, tinha apenas 4 dedos de água, foi suficiente para que o faraó e seu exército morressem afogados. 4 dedos de água, ele ainda falava com ironia. E pregava, ensinava, porque ele tinha crido e queria que os irmãos crescem. Eu sei que muitos creram, mas eu ficava só na minha. Isso dizia só comigo, mas que mentira. Se a Bíblia diz que atravessar de pé enxuto. E olha que ele pregava e começava a falar em línguas, e os irmãos, glória a Deus, glorificavam,
E dizer que Deus estava mostrando para ele, estava dando visão para ele disso, daquilo, só comigo é mentira. Porque Deus não vai se manifestar na vida de quem está mentindo, de quem está contra a palavra dele. É isso que a gente tem que entender, irmãos. A pessoa acaba de falar o que Jesus condena, acaba de ensinar o que Jesus é contra, o que Jesus condena. Deus vai usar ele para profetizar, para estar falando em línguas. Irmão, nós temos que ter cuidado. Quem está falando a verdade? É a Bíblia que diz que é atravessado de pé enxuto ou o pesquisador que diz que foi 4 dedos de água? Todos nós sabemos essa história como é. Essa é uma das que eu já vi e outras, mas eu vou contar mais uma, que essa aqui é a maior ainda do que essa que eu acabei de contar. E vou mostrar para vocês pela Bíblia, vou explicar isso aqui ao fundo para vocês. Já expliquei várias vezes, como eu já falei, mas eu sei que vocês não creem em mim, muitos não creem em mim. Porque eu sou eu, ó, pequenino, sou pequenino. E quero ser pequenino todo o tempo, cada vez menor. Mas eu quero ser servo de Deus. Mas eu quero crer somente em Deus, porque a Bíblia diz, crer somente para te ver a glória de Deus. Meu irmão, se você quiser ver a glória de Deus, você tem que crer somente do que está na Bíblia. Senão você não vai ver a glória de Deus. Jesus é fiel, ele disse, passa o céu e a terra. Mas não passa um traço no J do que ele falou. A outra mentira absurda, demoníaco, que vive dentro da igreja, essa é a maior. É a história de Pedro, que Pedro morreu numa cruz pendurada de cabeça para baixo. Não tem na Bíblia, todo mundo sabe disso. Mas os pesquisadores, historiadores saíram, o diabo saiu com essa mentira e muitos acreditaram. Veja o que diz a palavra de Deus a respeito de Pedro. Vocês agora vão ver, ou vocês vão acreditar em mim, ou vocês vão acreditar nas histórias diabólicas, na mentira diabólica dentro da igreja. Em João, no capítulo 21, a partir do versículo 15 em diante, quando Jesus fez 3 vezes a pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas mais do que este? A primeira vez mais do que este, depois tu me amas. E Pedro, até na última vez ficou triste, como a Bíblia diz. No versículo 18, capítulo 21 de João, Jesus disse para Pedro, em verdade te digo, que quando eras mais jovem, vestia-te a ti mesmo, dizendo para Pedro, e conversando com Pedro, ele disse, Pedro, quando tu era mais jovem, tu te vestia a ti mesmo, tu ia onde tu queria, tu andava por onde tu querias, mas quando tu fores idoso, aí ele disse, em outra versão se diz velho, aí ele disse para Pedro que Pedro ia ficar velho, idoso, aí ele disse, estenderás as tuas mãos e outro te vestirá. Ele estava mostrando para Pedro que Pedro ia ficar velho, a ponto dele não poder mais nem dar conta de se vestir mais. E o outro quer cuidar dele. Ele disse assim, e te levarás aonde não queres ir. Ele estava mostrando para Pedro que Pedro, quando era novo, tinha a liberdade de se vestir, ele mesmo, não, cuidava dele mesmo, mas ele ia chegar a um ponto dele ficar tão velho, e outro quer cuidar dele, e ainda ia andar daqueles velhos que andam com a mão agarrada na mão, porque não dá conta de andar sozinho. O versículo 19 diz, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com que Pedro é glorificar a Deus. A Bíblia é quem está dizendo. Que Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com que Pedro é glorificar a Deus. Agora eu pergunto, Jesus estava mentindo para Pedro, estava enganando Pedro? Jesus é homem mentiroso? Quem é o pai da mentira é o diabo, irmãos, não é Jesus não. Jesus, ele é o dono da verdade, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus disse para Pedro a condição que Pedro ia ficar. Nós sabemos que muitos morreram decapitados, como Estevão morreu pedrejado, e assim foi. Mas Pedro, Jesus disse logo que ele ia ficar velhinho, ele quer cuidar das ovelhas. Ou o plano de Jesus foi interditado por causa disso? Ou Pedro não cuidou porque mataram ele? Vocês procuram aprender, estudar a Bíblia, irmãos. Vocês procuram estudar a Bíblia. Vocês deixam de estar crendo essa história, vocês que ensinam essas coisas, que acreditaram ensinam, porque vocês não vão entrar no reino de Deus acreditando nessas coisas. Não vão, eu digo, é bíblico. Tanto o que ensinou para vocês, como aqueles que acreditam, não vão entrar no reino de Deus. Muitos já perderam a salvação por causa disso. Ou não é? Vou mostrar para você pela Bíblia, como muitos já perderam a salvação por causa disso. Jesus disse no seu evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 11, no versículo 52, ele diz assim, ai de vocês, intérpretes da lei, que tomaram a chave do conhecimento, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam para entrar. Olha o que ele disse,
Ai de vocês, intérpretes da lei, são os historiadores da lei, pesquisadores da lei, teólogos da lei. Aí ele diz, são essas pessoas que ele está se referindo, que ensinam as coisas que não estão na Bíblia. Ele disse, vocês tomaram a chave de conhecimento, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam para entrar. Quer dizer, que eles que ensinaram, não entraram e impediram os que seguiram o ensino deles. Não entraram também, é Jesus que disse, não entraram e impediram os que estavam para entrar. Impediram, não entraram também os que seguiram esse ensino. Irmãos, eu estou falando é sério. Eu não vou perder meu tempo para me vir para cá, para um canal desse aqui, ou então para mim pôr um púlpito, para me mentir, para me enganar, coisas que eu falar, coisas que eu não sei. Para me falar, eu tenho que primeiro aprender. E aprender com quem? Com o Espírito Santo, é Ele que é responsável por me ensinar. Como eu já falei em João 14, 26, Jesus diz que Ele ensina a nós todas as coisas. E lá em 2 João, no capítulo 12, versículo 27, a palavra de Deus diz que nós não temos necessidade que ninguém nos ensina. A unção que está em nós nos ensinará todas as coisas. Ainda diz assim, e é verdade. Pois isso que eu estou falando é verdade. É real, porque eu estou falando tem confirmação bíblica. Eu quero concluir dizendo para vocês, irmãos, qualquer um que seja até uma criança que vier falar para vocês daquilo que está na Bíblia, receba, honre, porque é de Deus. Mas pode ser o maior deste mundo, tanto na parte material como na espiritual. Mas se vier falar coisas que não estão na Bíblia, a Bíblia diz que até um anjo que vier do céu não trouxer este evangelho, é maldito, é anátema. Não receba. Está na Bíblia, receba, meu irmão, respeite o teu pastor que ensina a palavra, respeite o teu pastor que prega dentro da palavra, respeite ele, respeite o teu dirigente, teu auxiliar lá, quem for. Mas se vier com ensino, não, toma cuidado, porque Jesus disse que um pouquinho fermento leva a toda a massa. Jesus disse que um cego guiando outro cego vai cair na mesma vala. Jesus nos adverte, guardai-vos do fermento dos fariseus. Fermento, ele quer dizer ensino errado. Ainda diz assim que é hipocrisia. Irmão, nós temos que ter cuidado. Servir a Deus não é fácil. Servir a Deus é mais difícil que tem, é servir a Deus para agradar a Ele. Servir a Deus é tão difícil para a pessoa ser salva. Muitos pensam que a salvação é uma facilidade, mas não é não, irmãos. A salvação não tem facilidade. Só para você dizer como é difícil servir a Deus. Perguntaram para Jesus, Senhor, são poucos que se salvam? Olha a resposta de Jesus. Quem puder que faça a força, porque muitos tentam, mas não conseguem. Aí ele disse, o caminho é estreito e apertado, largo e espaçoso é o caminho, ele disse assim mesmo, a porta que seduz, o caminho que seduz a perdição, e muitos que acertam. São poucos que acertam o caminho estreito que ele disse. Por outra parte ele disse, são muitos chamados, mas são poucos escolhidos. Irmãos, não é fácil ser salvo. É por isso que nós temos que ter a maior cautela do mundo no que a gente ouve, no que a gente fala, irmãos. Porque isso aqui é coisa séria. Jesus diz, naquele dia muitos me dirão, Senhor, nós não profetizamos no teu nome, no teu nome não nos expulsamos demônios, no teu nome não fizemos muita maravilha. Ele vai dizer, nem vos conheço, não tem nem explicação. Não adianta, meu irmão, você ter dom de expulsar demônios, de dom de falar em línguas, não adianta você ter dom de orar pelo enfermo e ser curado, mas se você não obedece o que está aqui, você não vai ser salvo. Não vai. Jesus disse a questão decisiva, se obedece a meu Pai ou não, essa é a questão decisiva, se obedece o que está na Bíblia ou não. Este foi o vídeo que eu quis trazer para vocês, ou da mensagem. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com outros irmãos, não deixe de fazer isso. E que Deus nos abençoe, nos guarde para sempre, em nome de Jesus. Amém.